Olá pessoal, bem-vindo aqui mais uma aula aqui no nosso canal Minerar, no projeto 30 minutos de mineração. Antes de entrar na aula específica de hoje, eu gostaria de passar aqui os treinamentos que são disponibilizados pela Minerar. Então nós temos aqui dois treinamentos, um treinamento presencial no tema Projeto Mine to Mill, desmonte de rocha, nessa visão de abordagem Mine to Mill. Vai ser aqui presencial de 9 a 11 de julho, aqui em Lagoa Santa. São 12 horas de carga horária. O segundo treinamento é um treinamento online ao vivo, que é um curso que eu vou passar pela cadeia produtiva da geologia, mina, toda a cadeia até o porto. E é um treinamento muito voltado para os profissionais que trabalham nas áreas de suporte da mineração. E será então de 9 a 12 de junho, no próximo mês, das 14 às 17, uma carga horária também de 12 horas na plataforma Teams, é um online ao vivo. Todas essas aulas também, eu estou trazendo agora essas novidades, todas as nossas aulas desse projeto, eles são disponibilizados em forma de e-books. Então nós temos aqui 3 e-books, basta ir lá na loja virtual da Minerar, minerarconsultoria.com.br. Nós temos aula 1 a 7, planejamento da mineração. Nós temos aulas desmonte de rocha explosiva, aula 8 a 12, e operações de infraestrutura de mina, aula 13 a 18. Então basta acessar, além de assistir às aulas no canal, é possível baixar o e-book e ter um material disponibilizado para cada aluno. Na aula de hoje, é um tema muito, nós vamos dar sequência, Essa é a aula 20. Então, nessa aula 20, nós vamos dar sequência à planta de tratamento de minério. Desde a aula 19, nós deixamos os processos da mina e passamos os processos da planta. E a primeira aula 19 eu falei sobre cominuição, nós vamos continuar no tema cominuição de minérios, mas especificamente hoje eu vou falar do processo de britagem. Então vocês vão ver, logo ali que o minério ele é lavrado na mina, ele já vai alimentar as etapas de britagem. Britagem primária, britagem secundária, terciária, dependendo do seu circuito de cominuição aí. Então o foco hoje será a britagem. Então vamos dar sequência. Deixa eu colocar aqui uma caneta. Aqui, eu vou passar para vocês o fluxograma tipo de uma planta de tratamento de minérios. Esse fluxograma aqui é o fluxograma típico, Então nós temos lá na mina, nós temos a lavra. Quem quiser saber sobre os processos da lavra, aula 1, a aula 18. E aí vão ter lá 2 materiais que são gerados na mina. Um é o estéreo, isso vai ser empilhado, pilhas de estéreo. Aqui não vai ter valor econômico, são teores baixos, são teores que não têm retorno econômico, através do teor de corte, e aí vai ter o minério. O minério, muitas vezes aí conhecido como run of mine, que vem da mina, o primeiro processo lá é britagem. Nós vamos ter a britagem, geralmente mais de uma sequência de britagem, existem circuitos de britagem. Todas essas britagens, elas são conjugadas com peneiramento. Por que são conjugadas com peneiramento? Porque o que for fino, o que for passante, já bypassa o equipamento de britagem. Então eles são conjugados com peneiramento e depois disso, geralmente vai entrar na moagem. Às vezes, se o circuito não é convencional, alternativo, pode ser que tenha prensa de rolos aqui, antes da moagem. E a moagem vai ter uma classificação, e aí já vai ver aqui que nesse processo aqui já começa a usar água, ele começa inclusive recircular a água. Essa moagem, aqui já sai um rejeito, que é a lama. E o produto dessa classificação geralmente alimenta os concentradores, que pode ser flotação, concentração magnética. E aí sim vai ter o seu produto lá da sua mineradora.
que aqui nós temos dois caminhos, né? Lá na concentração vai ser o produto, que é o concentrado. Deixa eu puxar isso para cá. Vai ter o concentrado. Geralmente vai ter espessamento para recuperar água. A recuperação de água é muito importante. Vai ter filtragem. Se a sua logística aí da sua mina ela é de rodoviária ou ferroviária, a filtragem é do produto na própria mina. Se for por logística por mineroduto, a filtragem é lá no porto. Você transporta o mineroduto, polpa. E aí vai ter o produto final que vai ser embarcado. Do outro lado, aqui do lado dos rejeitos, aqui nós temos os rejeitos, vai ter também espessamento dos rejeitos, recuperação de água. Isso é muito importante. E vai ter a disposição dos rejeitos. Essa disposição dos rejeitos, hoje, né, ela pode ser, está usando-se muito, né, a filtragem dos rejeitos. Filtragem. E aí o que a gente chama de empilhamento a seco, dry stack. Eu vou dar aulas específicas sobre tanto aqui concentração como a parte dos rejeitos. E tem muito hoje, né? Hoje é a inovação, né? É a questão de você fazer também o aproveitamento econômico desse rejeito através da economia circular. Está se reaproveitando muito os rejeitos. Mas vão ter aula específica. Então, de forma geral, o fluxograma típico de uma usina segue todas essas etapas. Aí vai variar dependendo da sua commodity mineral. Existir variações, né? Eu estou dando aqui um fluxograma típico. E na aula de hoje nós vamos falar aqui, britagem, que está dentro são etapas de comunição do minério. Então o foco da aula vai ser britagem. Vamos modificar, vamos continuar. Aqui é muito importante, né, a gente explicar por que precisa de fazer a comunição. Eu falei isso na aula passada, mas eu vou falar rapidamente aqui. Então, você vai ter, por exemplo, aqui uma rocha em Itabirito, uma rocha que tem minério de ferro. Aqui nós temos, né, as bandas de minério de ferro, hematita, principalmente. É um mineral de valor econômico. E vão ter minerais sem valor econômico, como, por exemplo, essas camadas aqui que vão ter quartzo, alumina, fósforo, não tem valor econômico. Esse processo de comunição, eles precisam reduzir essa rocha de tamanho, tem que ir fragmentando, reduzir de tamanho, para liberar essas partículas de valor econômico das partículas de não valor econômico. É um processo de liberação. Porque se você não liberar de forma eficiente, lá na concentração você vai ter perda de eficiência. Então, é o processo de liberar. E aí nós vamos ver que precisa fazer a comunição, né, até milímetros. São micra, né, que a gente chama, né, 100 micra. Então tem que fazer uma redução de tamanho e aí para isso tem que fazer o processo de comunição. Vamos selecionar, modificar. Continuando aqui, então essa comunição, esse processo de comunição, essa é para fazer a liberação. Então a comunição vai pegar o minério ou a sua rocha, vai fazer toda a fragmentação e vai separar aquelas partículas de valor econômico. Vai separar não, vai liberar. Quem separa é lá a concentração. Vai liberar. Então tem que liberar as partículas de valor econômico das partículas sem valor econômico. Logicamente vão existir partículas também mistas. Por isso que o processo de concentração ele não é também um processo de 100% de recuperação. A gente vai ver, tem que ser o máximo possível eficiente. Então esse é o processo de comunição para liberar partículas de valor econômico e partículas de não valor econômico, que a gente chama ganga, né? E esse não valor econômico vai para os rejeitos ou vai para a economia circular, reaproveitamento desse como outro produto. Então seguindo aqui, deixa eu selecionar, modificar. E aqui, só para falar que o ROM, é o minério da mina, ele vai ter um material útil. Deixa eu colocar a caneta. Material útil, que vai ser o concentrado do mineral, e vai ter o material inútil, que é a canga.
Quem separa isso, né? Então a comunição libera e a concentração, a flotação separa. Concentrado e rejeito. Logicamente, aquelas partículas mistas, ou elas vão estar aqui no concentrado, ou vão estar no rejeito. E aí tem toda a eficiência, nós vamos falar também como maximiza essa recuperação do metal, né? Isso vai ser também aqui nas nossas próximas aulas. Agora, quem pega esse concentrado e vai para o metal, aí é a cadeia produtiva, né? Que aí é a metalurgia, a siderurgia, os esmeltos, que vão tirar esses contaminantes que ainda vão estar aqui e vão fazer, né, o aço, a placa de cobre, é outra parte da cadeia produtiva lá, mais da metalurgia, que vai dar a pureza, né, desse metal. Então vamos selecionar, vamos modificar e vamos seguir a aula. Primeira parte muito importante aqui de entendimento aí de quem está, dos profissionais que estão assistindo, dos alunos, é saber os mecanismos de quebra. Então eu vou falar assim, quais os mecanismos de quebra, eu estou falando especificamente dos processos de cominuição e de britagem. A próxima aula eu vou falar sobre moagem, então hoje aqui eu vou estar muito nos processos, mecanismos de quebra, e eu vou focar muito nas britagens, né? Mas basicamente são esses três mecanismos, tá? Nós temos aqui cisalhamento, que é uma tensão localizada e é superficial, então essa partícula aqui de minério ou de rocha, ela vai sofrer um cisalhamento superficial. Esse processo de cisalhamento muitas vezes não quebra a partícula, mas gera os finos, aqui, ó, finos. Então, é um mecanismo de ruptura que gera muitos finos. O segundo, a compressão. Essa partícula de minério, ela vai sofrer uma compressão até romper a sua resistência. E com isso ela vai quebrar em mais de uma parte. Ó. Uma, duas, dando um exemplo, é 3 partes. Então esse é o mecanismo de quebra. E o terceiro mecanismo de quebra é o impacto. Essa partícula aqui, então, ela vai sofrer impactos, e ela vai quebrar em vários tamanhos. A questão do aumento da intensidade de energia, então, o aumento está nesse sentido. Então, a ruptura por cisalhamento, baixa intensidade de energia. A compressão, vamos falar, média, e o impacto, alta intensidade. Então, é nesse sentido que você vai colocar mais energia ou não. O mecanismo cisalhamento, mais baixa compressão e o alto impacto. Isso é importante, que todo esse processo de britagem e de moagem consome, principalmente a moagem, consome muita energia. Então você tem que buscar equipamento, escolher o método de quebra, né, para ser eficiente energeticamente. Então, uma eficiência energética. Vamos ver ali, nós temos ainda 16 minutos de aula. Tá tranquilo? Então, falando um pouco, né, desses mecanismos de quebra, nós temos um impacto, é o de mais uso intenso de energia, ocorre quando a força é aplicada de forma rápida e em intensidade muito superior à resistência da partícula, a resistência do minério. Então, você aplica rápido, muito acima. Como acontece, por exemplo, nos britadores de impacto ou em moinhos, nas zonas de queda das bolas ou das barras. Quando as bolas vão ter a queda, vai ter impacto, ou as barras. Resulta dessa fratura uma ampla distribuição granulométrica, então que vai ter uma dispersão maior na distribuição granulométrica, por impacto. Compressão ocorre quando a força é aplicada de forma lenta e permite o aparecimento da fratura. Então lá é rápido, aqui já a força é aplicada de forma mais lenta. Assim, a força é pouco superior à resistência da partícula. Vai passar um pouco a resistência da partícula e vai ter a quebra. Desse tipo de fratura resulta poucos fragmentos de tamanho, então a quantidade de fragmento é menor, de tamanho próximo ao original.
Esse tipo de fratura ocorre em britadores de mandíbulas, britadores giratórios, britadores cônicos e moinhos, né? Então esse britador de mandíbula, né, vai fazer a compressão, uma parte fixa, uma móvel, vai comprimir a rocha. Os giratórios também têm um processo de compressão, os cônicos também. E os moinhos também, quando essas partículas são comprimidas entre dois ou mais corpos moedores. Então, entre duas bolas vai ter também a compressão das partículas. E aqui o último é o atrito cisalhamento. Ocorre quando a força é insuficiente para provocar fratura em toda a partícula. Então você vai colocar uma força ali, mas ela não é suficiente para quebrar toda a partícula, mas ela vai fazer o cisalhamento superficial da partícula. A concentração local de esforço, aparecimento de pequenas fraturas e o surgimento de distribuição cronométrica de partículas finas. O atrito cisalhamento é importante, porque ele que vai gerar as partículas mais finas nesse processo, né, de atrito cisalhamento. E aqui esse tipo de fratura pode ser provocado por atrito entre as partículas ou entre as partículas ou de bolas com as partículas. Então, entre as partículas no moinho, né, minério com minério, vai ter atrito, vai gerar finos, ou esse atrito entre a bola e as partículas de minério vão gerar cisalhamento. Então, lá no moinho, isso é um processo. O moinho, se você observar, praticamente ele aplica os 3 mecanismos. Por isso que geralmente ele é a última etapa lá de moagem antes da concentração, que ele aplica tanto impacto, tanto como compressão, como cisalhamento. Mas nós vamos ter uma aula específica de moinhos. Geralmente os britadores, eles aplicam o mecanismo de quebra por impacto ou por compressão. Então a britagem é mais impacto e compressão e os moinhos aplicam as três formas. Selecionar, modificar, vamos seguir. Esse gráfico ele é interessante porque ele coloca, eu vou explicar aqui, então aqui nós temos um gráfico onde aqui tem um tamanho de partícula, que nós temos a quantidade de partícula. E aqui ó, nós temos a alimentação. Aqui a alimentação. Geralmente fala em P80 da alimentação. Tamanho de alimentação. E aqui nós temos, né? O que acontece? Lá no cisalhamento, no atrito, gera as partículas finas, mas numa quantidade pequena. E o cisalhamento vai manter partículas grossas. Uma partícula grossa numa quantidade alta. Quantidade alta. O cisalhamento vai gerar partículas finas numa quantidade menor e vai gerar partícula grossa numa quantidade maior. E aqui nós temos agora a compressão, que vai gerar vai pegar o tamanho aqui de P80, vai gerar essa distribuição. Aqui o tamanho de partículas, né? Então, e aqui o impacto vai gerar uma distribuição mais longa e partículas menores, comparado com a compressão. Então esse gráfico ele coloca os 3 mecanismos, né? Cisalhamento, a curva granulométrica tipo de compressão e a curva granulométrica tipo de impacto. Tamanho e quantidade. Então é basicamente essa forma. E aí é muito importante se entender o grau de redução. O grau de redução pode ser usado para um equipamento, um circuito, né? Essa relação entre o diâmetro das partículas de entrada e as partículas de saída. É muito comum aí, ó. Entrada F80, que é o feed 80, é o tamanho que 80% é passante. Feed 80. E você compara isso com P80, que a saída do seu circuito é o produto do seu circuito, do seu equipamento do seu circuito, onde 80% é passante. Essa relação entre o F80 e o P80 é o grau de redução. Muito comum aí, calculado o grau de redução. Entrou com 20 centímetros, saiu com 1 milímetro, saiu com 10 milímetros. Então, sempre olhando 80% passante, tanto na alimentação como no produto. F80, P80. Essa relação é o grau. Vamos modificar e vamos seguir. Aqui as britagens. Aqui nós vamos falar dos mecanismos de ruptura dos britadores.
E nós falamos tipicamente que a britagem ela consiste principalmente a quebra por esforço compressivo ou de impacto. Os britadores, geralmente isso. E os britadores geralmente vai ter, por meio de um movimento periódico, um movimento cíclico de aproximação e de uma superfície móvel contra uma superfície fixa. Então você tem aqui a rocha, a partícula, o minério, uma superfície fixa e uma móvel. Com isso você vai fazer a compressão dessa rocha, fazer a quebra por compressão. Ou pode ser também por impacto. Você vai ter também aqui causando impacto nessa rocha. A gente vai ver também. Aqui dando um exemplo, né? Você vai ter, vamos ver, aqui vai ser fixo, e aqui você coloca a força, e aí você faz isso aqui é um material da Metsu, tá? Então, basicamente, os equipamentos é uma parte fixa ou uma parte móvel, vai gerar compressão ou impacto e vai fazer a quebra. Isso vai fazer a quebra do seu minério. Modificar, vamos seguir. E aqui são os tipos de britadores. Eu não vou detalhar os tipos de britador, mas eu vou passar aqui pelos principais tipos de britadores. Nós temos britador de mandíbula. Aqui, ó. Uma parte fixa e uma parte móvel. Vai ser alimentada aqui e vai uma fixa e uma móvel. Esse movimento vai fazer compressão nas rochas. Geralmente usa em britagem primária, minérios quebra por compressão e rochas friáveis e blandas. Não é muito recomendado para rocha dura. O giratório, britador giratório, rochas duras e compactas, britagem primária, quebra do minério por compressão. Então você vai ter aqui essa parte fixa e aqui a móvel. Esse processo aí vai fazer compressão, né? Ele é giratório. O cônico geralmente é secundária e terciária, tá? E quebra por compressão. Mesmo, vai ter uma parte, ele é cônico, cônico, vai girando e fazendo compressão. E tem os britadores de martelo. Britagem secundária e terciária, quebra por impacto. Isso aqui dentro não dá dando para ver, mas aqui vão ter peças do equipamento como martelos que vão fazer impactos. O minério alimentado aqui, vai fazer impacto, vai fazer a quebra. E o britador, tem britador de rolos também, britador de rolos. Não vou nem passar todos os britadores, só os principais. Britador de rolos geralmente é primária, quebra por compressão e também tem um pouco de impacto. Esse é o formato vai ter aqui esse movimento um fixo, a mesma coisa, fixo, imóvel, vai ter alimentação, e rochas brandas e também duras, né? Mandíbula mais para as friáveis, brandas, o giratório para mais compactas, isso aqui também um pouco de rolos, pega um pouco também de mais resistente. Então tem uma gama de equipamentos aí que vocês podem estudar e selecionar. Modificar, nós temos ali mais 6 minutos de aula. Esses britadores, eles têm, basicamente existe 3 tipos. Uma configuração que a gente chama de fixa, britador fixo. Esse britador aqui é toda uma parte parte civil, estrutural, né? Muito bem feita, porque ele vai ser fixo, vai ter muito esforço aqui nessa estrutura. Geralmente ela é localizada fora da jazida, do pit, no centro de massa. Nós temos o in-pit crush, britadores dentro do pit, ou britagens semimóveis. BSM, né, muitas vezes, britagem semimóvel. Ele já é alocado dentro do pit, vai ficar aí 3, 5 anos e já não é uma estrutura mais não tão definitiva de construção civil, né? Coisa que você vai ter que tirar do local. Muitas vezes usa aqui corte no terreno, pneus para fazer a sustentação. E os móveis? Os móveis, geralmente eles são sob esteira, são de menores tamanho, menor capacidade, mas tem essa grande vantagem que você pode deslocar essa britagem móvel na sua mina. É flexível. Então nós temos fixo, semimóvel e móvel. Basicamente esses 3 tipos aí de configuração, tá?
modificar. Logicamente, esse fixo são grandes capacidades, esses também de grande capacidade, e os móveis são menor capacidade. Essas britagens, esse processo de britagem, ela é executada por circuito de comunicação. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Britagem primária, britador de mandíbula, depois vai ter peneiramento, depois vai alimentar aqui britagem secundária, britador cônico, aqui é o britador cônico, vai formar pilha, isso aqui vai para uma prensa e depois chega na moagem, tá? Então isso são circuitos, e aqui é o circuito de britagem. Muita gente chama isso aqui de via seca, via seca. Circuito de comunicação via seca, porque nesses processos aqui não tem uso de água ainda. São processos a seco, tá? Muito comum aí. E aí sim, depois da moagem, vai alimentar a flotação, a sua concentração. Selecionar, nós temos mais 4 minutos de aula. Vamos modificar e vamos seguir. Como se chega na eficiência de britagem? Então, a eficiência de britagem. Você tem que ter indicadores aí para... Eu vou passar alguns indicadores de eficiência, tá? Não são todos, mas nós temos aqui, né? Os circuitos de britagem geralmente são avaliados os seguintes parâmetros. Disponibilidade física dos equipamentos, ou do circuito. É muito importante saber escolher os seus britadores, principalmente a britagem primária, porque a britagem primária vai receber o minério da mina ali, o P80, né? O P80 não, o F80 ali, possivelmente meio metro, 80% abaixo de meio metro, tem material de 800 milímetros, né? Então, causa muito impacto no britador. Então, você tem que ter britadores robustos para rochas friáveis, ou médias, ou compactas, de forma que tenha boa disponibilidade física, senão vai ter muita quebra. E você vai... E o britador primário, gente, é a porta de entrada da planta. Se ele for mal selecionado, você vai ter problema na cadeia da planta praticamente toda, porque você não vai conseguir manter a alimentação constante de uma usina se sua britagem ela é mal dimensionada, você não vai ter disponibilidade física. E você também não vai ter produtividade. Outro indicador que é produtividade. Quanta tonelada hora aquele equipamento, aquele britador vai conseguir dar, né? Eficiência energética. Então é importante o consumo específico de energia em kWh por tonelada. Qual que é o consumo? Existe variação entre os fabricantes. Aqueles métodos de mecanismos de ruptura, você vê ali que tem uma necessidade de energia diferente. Então você também tem que olhar isso. Vida útil e custo dos revestimentos. Como as britagens geralmente é uma parte fixa e uma móvel fazendo o esforço, vai ter desgaste. Esses são revestidos com material de desgaste. Então tem que olhar vida útil e custo desse revestimento, que talvez seja um grande custo aí para você manter esses britadores. Grau de redução, que eu já falei, a relação entre o F80 e o P80, o tamanho, né, que dá a entrada e o tamanho da saída, 80% passante, qual que é a relação desse tamanho. Carga circulante é importante, vocês viram ali que as britagens, tudo para o peneiramento, fazendo bypass de cargas, aí tem que ver como está sendo a geração de carga circulante desse seu circuito de britagem, se está sendo eficiente para reduzir essas cargas. Eficiência de redução em um tamanho determinado, isso aqui também é comum, ela determina lá em 10 milímetros, né? Então, qual que é a eficiência de 2 britadores, geralmente isso é feito aqui para comparar tipos de britagem, qual que é a eficiência desses britadores para, sei lá, para 10 milímetros? Quantos por cento do britador A vai ser menor que 10 milímetros e quantos por cento do britador B vai ser menor que 10 milímetros? Você pode comparar esses britadores. E custo de britagem. Tem que olhar o custo. Só que aqui eu faço um ponto de atenção. Essa redução de custo em circuito de britagem, ela tem que ter visão sistêmica, porque esse circuito de britagem alimenta geralmente a moagem. E lá você tem um F80 lá, uma alimentação, um F80 especificado para alimentação moagem. Se você fazer uma redução de custo que impacta esse F80, você está tendo uma visão local e não uma visão sistêmica. Você tem que garantir o tamanho de alimentação F80 da sua moagem, e aí você pode fazer redução de custo, desde que não afete aquele ponto ali, né, do F80.
Ou senão você faz a avaliação do circuito completo, tá? Que é o mais indicado, inclusive colocando a moagem aí. Então esses são os principais pontos. É importante falar que esses circuitos de britagem, depois vai para a moagem, lá o produto da moagem, trabalha geralmente em micra, né? Então você tem que, para alimentar uma flotação, você tem que chegar lá em micrômetros, né? De tamanho, por exemplo, 100 micrômetros, 0,1 milímetro. Então nós estamos falando que o circuito todo de comunicação tem que gerar partículas muito finas para poder liberar aquelas partículas de valor econômico e de não valor econômico. Isso, logicamente, depende do seu minério, do seu tipo de minério, né? Você tem que fazer o estudo, né, ali da mineralogia para você definir o tamanho e qual vai ser o grau de redução que você tem que fazer para ter uma boa eficiência. Então a comunição ela libera e a flotação e a concentração separa. Então, por isso que é muito importante esse processo de comunição, porque se você não chegar lá liberado na flotação, você não vai ter recuperação, não vai ser eficiente o seu processo. Mas ainda nós vamos ter mais aulas, né? Então, o que nós estamos encerrando basicamente, deixa eu modificar. E aqui nós encerramos. Então, nessa aula 20, desde a aula 19, nós mudamos de tema e eu estou falando da planta de tratamento de minérios, das mineradoras aí, né? Nós começamos explicando o processo de comunição na aula de 19 e na aula 20 a gente deu um foco em britagens. Então a gente falou os mecanismos de ruptura, quais são os tipos de equipamento, como são esses circuitos, como que mede a eficiência desse circuito. Na próxima aula eu devo entrar na moagem. E talvez eu vou passar também por alguns equipamentos alternativos, como a prensa de rótulos. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula 20. Basta fazer inscrição no canal, acompanhar as aulas e quem tiver interessado nos materiais em PDF, basta acessar a loja digital da Minerar e fazer aquisição dos e-books, tá? Então muito obrigado, até a próxima aula.